Então, a reforma íntima, ela nos ajuda em quê? Como eu falei, no autoconhecimento, na transformação, na evolução, nas virtudes, na correção dos defeitos e no esforço contínuo. No autoconhecimento, ela nos ajuda a nos conhecer, a reconhecer os nossos próprios defeitos e tendências negativas, conhecer e reconhecer as nossas emoções e as reações diante das situações. Então, assim, por que que eu fico com raiva naquela situação? Por que que eu, diante de, por exemplo, ser mal atendida num estabelecimento, eu preciso expor a minha opinião gritando e impondo que, tipo assim, tá errado? Então, são coisas que a gente vai estudando e vai aprendendo que não tem necessidade, né? A gente não precisa fazer isso. É difícil, porque para a gente é justo a gente colocar a pessoa no lugar dela. Falar, que é isso, gente? Tá trabalhando, tem que, né? Mas é nesse sentido. Então, assim, o cara buzinou, por que você tem que buzinar de volta e tem que parar e tem que xingar e tem que. Entendeu? Porque você tem que ser mais, você tem que ser ofender superior, mais, superior. Então, trabalha as questões emocionais no sentido de ego, de orgulho, de humildade. Então, o autoconhecimento para isso é a transformação, que é a decisão de mudar. Não adianta qualquer pessoa falar para a gente que a gente tem que fazer isso. Nós precisamos mudar, nós precisamos tomar essa decisão. Então, é uma coisa muito individual, muito pessoal. Eu queria falar uma coisa, eu te falei, é bonitinho quando a gente começa a perceber que nós somos irritantes. Não é que é o outro, é que eu sou irritante. Quando eu tô nervoso, por que eu tô nervoso aqui, Jesus? Exato. Simples assim. E é abandonar antigas atitudes e adotar novas atitudes. Então, é isso. Antes eu ia num lugar onde eu tinha que xingar a pessoa quando eu me sentia maltratada, e agora eu ignoro, falo, vai, né, Deus te abençoe. Internamente você respira e vida que segue. Não tem mais a necessidade de criar aquela situação, né? Evolução. A evolução, ela é lenta. Então, assim, não adianta a gente querer correr contra o tempo, porque nós também demoramos um tempo para adquirir essas coisas. Ou a gente nasceu, né? Ou a gente foi adquirindo com a vida, ou porque a gente aprendeu a ser assim, enfim, tem vários motivos para a gente ter esses defeitos, essas emoções, né? E então é um processo lento. Eu coloco como se fosse realmente uma semente que você tem que plantar, tem que cuidar da terra, tem que aguar, tem que cuidar, tem que proteger. Então é lento o processo, mas ele precisa ter qualidade. Então, a partir do momento que a gente toma a decisão de mudar, é uma coisa que é lenta. Todo dia é uma sementinha ali que a gente planta, que a gente vai cuidando, mas tem que cuidar com qualidade. Então, assim, não adianta a gente fazer, mas fazer de qualquer jeito. Ah, tá fazendo mais ou menos. Não, não vai adiantar, né? A evolução não vai chegar se a gente fizer mais ou menos. Então, a gente, de fato, precisa criar um hábito de fazer essa melhoria em nós, né, aos poucos, todo de um pouquinho, e fazer mesmo com qualidade. E é a evolução espiritual, é a aprimoração, é a aproximação com Deus. E eu li que é a verdadeira felicidade. Então, a partir do momento que a gente consegue nos reformar, a verdadeira felicidade ela vem, porque é a aproximação com Deus. Então, não tem como ser feliz de verdade perto perto do. Não, A gente, de fato, assim, a verdadeira felicidade, porque se a gente se aproximou de Deus, de fato é porque a gente conseguiu abandonar muitos vícios, muita coisa ruim, e a gente está naquela conexão, naquela energia, né? E de fato, então, eu acredito que os sentimentos puros, eles afloram, né? Então, talvez essa verdadeira felicidade seja no sentido de fato, a gente ver mais pureza nas coisas e não tantos defeitos, talvez. Virtudes. A paciência, a humildade, o amor ao próximo, o respeito, a tolerância e a gratidão, que são coisas que a gente lida todos os dias, né? E é muito difícil mesmo. Acho que a tolerância, o respeito, são coisas que a gente
É importantíssimo ter, né? Não tem como a gente não. Porque é aquilo, né? Se a gente gosta de ser respeitado e a gente tem um limite, aí a gente tem que usar esse nosso limite. E essa... Se você quer, porque o que você não quer para o outro, você não pode. Exatamente. E usar disso para com o próximo, né? Então, se eu não gosto, não vou fazer. E outra coisa também, Ruth, que, por exemplo, assim, na medida que eu percebo que eu sou chato, eu tenho que entender que o outro é chato também. Eu tenho que um tolerar o outro. Cada um com a sua chatice. É tão simples. É tão simples. Essa tolerância aí é saber que eu sou chato e que eu tenho que tolerar chata também. Aí a gente vai crescendo devagarzinho. À medida que você melhora um pouquinho a sua chatice, a chatice de outro não te perturba tanto, porque você já não é tão chato como a outra. Estou te dando um exemplo bem longe, porque nós todos somos chatos. E ciumentos e tem aquela confusão todinha, sabe? Mas e acima de tudo a gratidão, né? Porque eu acho que a gente tem que agradecer mais do que reclamar. Isso. E principalmente do que pedir. Porque às vezes a gente não consegue olhar, o tanto de coisas que a gente recebe, sabe? São pequenas coisas todos os dias que a gente recebe e a gente acaba prestando atenção quando de fato a gente tem alguma coisa. Por exemplo, uma criança que precisa de um transplante e está na fila e não consegue, né? Que é uma coisa que não depende. E aí a gente fala, caramba, tô reclamando, sei lá, de uma dor nas costas e a pessoa tá precisando de um coração novo. Então, é a gratidão mesmo pelo básico, por acordar, por respirar, por estar ali, ter às vezes um lugar para morar, um trabalho, uma família, né? Nesse sentido. Acho que também agradecer tudo, até os nossos problemas do dia a dia que faz com que a gente consiga evoluir. Saiu uma lição bem bonita esses dias lá no nosso grupo de que a gente precisa aprender a amar o nosso inimigo, né? Porque todos nós temos inimigo, pode ser encarnado ou desencarnado, mas teremos alguém aí que não gosta tanto assim da gente. Então a gente precisa até agradecer esses seres, né? Que eles que fazem com que a gente consiga enxergar os nossos defeitos, né? Porque nossos amigos só vai enaltecer nossas virtudes. Quem vai ver os nossos defeitos é o seu inimigo, né? Porque vai querer mostrar ainda eles, né? E a gente tem que aprender até agradecer isso, porque a gente consegue ver o nosso defeito quando a pessoa te mostra, né? E você consegue tentar trabalhar ele, né? É bem interessante esse agradecer o nosso dia a dia, os problemas que vêm, como a gente consegue resolver ele. Se fosse fácil, a gente não estaria nesse plano aqui. Aí, chegando aqui na parte da correção dos defeitos, reconhecer e corrigir defeitos como orgulho, vaidade, egoísmo, inveja, ira, preguiça, gula, entre tantos outros. Eu acho que, assim, a partir do momento que o autoconhecimento, ele inicia, a gente, às vezes, tem descobertas que a gente se surpreende com a gente, né? Então, às vezes, eu falo tanto do outro, e aí eu descubro que eu que sou. Você tá falando com você mesmo. Exato. Então, é um processo muito... Eu acho que é um processo difícil, porque eu acho que não é fácil a gente se conhecer e a gente reconhecer na gente esses defeitos, né? Por exemplo, você falar tanto do outro e de repente você fala, caramba, quer dizer que será que eu sou invejosa? Eu tô falando tanto, mas será que eu que sou? Por conta dessas atitudes que eu tenho, ou por conta desses pensamentos, porque às vezes você não toma nenhuma atitude, mas o pensamento não adianta, né? Porque às vezes a gente cala a boca, mas a gente não cala o pensamento, a mente. Então, nesse sentido do autoconhecimento, ele vem, e essa correção dos defeitos, às vezes, é um susto, né? Você descobrir que você achava que você não era uma coisa que você é. Assim, quando a gente começa a se policiar, eu falo de policiar. Aí você começa a ver que é você aí. E aí você quer mudar. Só que aí tem as interferências, que a todo momento ali te cutucando. Então, é muito complicado. A reforma íntima, eu falo que assim, é uma luta diária, não adianta. E até porque quando você é de um jeito e você quer mudar, às vezes o outro nem acredita e aí fica toda hora falando, nossa, aí agora você quer mudar? Isso. Você falando isso? Você tá falando isso. Nossa, até ontem tava falando isso, aí agora hoje mudou. Então, quer dizer, a todo tempo é uma prova, porque você é desacreditada a todo momento, né? E aí você tem que lutar até
contra isso. Eu achei interessante isso, quer dizer, tudo isso é uma conversa muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria. Por exemplo, essa mesa para te servir aqui, ela já foi uma árvore rústica. Você vê que ela já está moldada, preparada, te servindo. E o processo é igualzinho com a gente também. A gente às vezes não percebe isso, sabe? Que no ponto que a gente está, a gente tem que aprender a reconhecer como eu estou servindo aqui, sabe? E tudo é igual você no início falou, é um processo. É um processo. Eu assisti uma palestra de João Teixeira e ele disse que estava vendo as notícias, isso era antigo, mas ele disse que ficou muito revoltado com as corrupções e todos os problemas no Brasil político, né? Ele se passou o dia inteiro pensando como é que pode fazer isso, fazer aquilo, ele com raiva o dia inteiro. E aí, quando chegou de noite, que ele deu uma acalmada, foi quando ele veio sentir o mentor dele. Ele se passou o dia inteiro, não sentiu nada, só com raiva. Ele desconectou totalmente. E aí, o mentor dele apareceu para ele, depois que ele conseguiu se equilibrar um pouco mais. E aí ele disse, onde é que você estava, né? O dia inteiro eu aqui chateado, com raiva. Ele disse, exatamente por isso. Você está com raiva de quê? Porque o político, porque isso, porque aquilo. Aí o mentor falou, a sua raiva é a sua corrupção conectada com a dele. Olha, um tapa, né? Que interessante isso. Então, você não precisa ter raiva. O erro dele é o erro dele. Mas você está conectado com o erro dele, por isso que você ficou com raiva o dia inteiro. Foi quando ele percebeu, nossa, que coisa incrível. A gente não gosta do outro e a gente não gosta da gente. Isso. E assim, olha o que você falou aí, Paula. Desculpa, Firmani. É a conectividade. O que acontece, sem que a gente perceba, a gente atrai. Eu não sei o que eu estou atraindo nessa mas somos nós que estamos atraindo. Se a gente parar para analisar, não, porque são mentes, né? Então, mas olha para você ver, o que você falou aqui agora é a conectividade das coisas. Aconteceu aqui, é porque você, infelizmente, conectou com o outro lá. E acabou a história. Porque existe, né? A afinidade, exatamente. E às vezes eu acredito também que o que incomoda no outro nem sempre é uma coisa que você tem, mas que você tem que saber separar que é do outro e não é seu. E aí controlar suas emoções para que você não pegue isso como seu, ou fique se perguntando no sentido de, nossa, mas por que isso tá, né? Porque é do outro. Então, a gente tem que aprender também a conviver com essas diferenças, né? No sentido de o outro tomou uma atitude e a minha emoção alterou. Por que que alterou? Se eu já sei que o outro é daquele jeito. Eu conectei com o outro. Por que eu fiquei chateada se eu já sei que o outro é desse jeito? Isso. Então, o que me leva a ficar chateada? Então, às vezes a gente também tem que pensar nesse sentido, sabe? E o interessante é quando a gente está assim, querendo, né? A gente está querendo dar um passinho nessa reforma íntima. Às vezes a gente fala assim, não, hoje eu vou silenciar. Tudo que me falava assim. Aí o outro escutou o dia inteiro que você falava. Aí você fala. Aí depois vem o arrependimento e fala assim, nossa, mas eu... Aí você não entende que aquilo ali é para você melhorar. Aí você fica se culpando porque você não falou, né? Tem bastante... Alguém tá logado aqui? Tá ligado aí, Paula? Acho que a Kátia tá falando. Aqui tem chats, né? Tem várias... Kátia disse, eu acredito que somos perfeitos, pelos pontos perfeitos. Pessoas a melhorar costumam ganhar perfeitos por pontos a melhorar. Porque nosso cérebro pode entender que não somos perfeitos. Gratidão, Rani, pelo compartilhamento. E por aí vai, eu acho que é o seguinte, aí, Rani, quando nós falamos das nossas emoções, da nossa frequência, dos nossos mentores, nós aqui nesse nível que nós já estamos, já graças a Deus, que eu estudei, nós começamos a entender que nós não somos só o corpo físico. Tá entendendo? Nós somos um conglomerado de várias layers, de várias camadas espirituais e humanas também. Nós já vimos umas 300 mil vezes. A gente sabe que o corpo ele é emprestado, né? Então a gente tem que cuidar dele porque é um empréstimo e a gente tem que cuidar daquilo que a gente recebeu. Mas o espírito é nosso. E aí, como diz, ele é eterno. E a nossa mudança ela vem a partir do espírito.
não é do corpo. Isso. Aí, Porque a gente, quando o aprendizado é pro espírito, isso. não é pro corpo. É o corpo, quando a gente morre, acabou. Né? O empréstimo acabou ali, a gente devolveu, e o espírito que vai evoluir ou estacionar. Então, é importante a gente também não... Por isso que é importante o ser e não ter, porque é para o espírito e não para o corpo. A gente, não estou falando que a gente só tem que cuidar do espírito, não, a gente tem que cuidar dos dois. Mas o espírito acaba sendo mais importante porque, de fato, a gente não leva nada daqui a não ser aquilo que a gente aprendeu, né? A gente não leva roupa, a gente não leva bens materiais, a gente não leva nada. Então, de fato, é o que a gente aprendeu e o que a gente conseguiu colocar em prática que vai fazer com que a gente consiga evoluir ou estacionar. Porque a gente sabe que a gente não volta, né? Então, assim, ou a gente fica parado ali ou a gente consegue melhorar. Mas é sempre trabalhando o espírito, não... O que você comentou no início da sua palestra maravilhosa é que você comentou que talvez essa seja alguma coisa repetitiva, não foi? Nada se repete, porque a gente ouve diferente. Às vezes o que necessitamos, porque vai ter um momento que todos nós vamos mudar a consciência. Isso que a gente está falando da educação espiritual é quando nós despertamos. Eu acho isso tudo muito porque cada um entende de um jeito, né? Eu assisti várias palestras para poder falar, só que nenhuma pontuando. Fala, contando histórias. Eu acho ótimo, mas eu não consigo focar se não mostrar, assim, isso, sabe, pontualmente. Então, cada um é de um jeito mesmo, né? E a palestra foi maravilhosa, eu peguei muita coisa, mas não consigo, por exemplo, chegar aqui, contar uma história, e aí no fim falar assim, então isso é reforma íntima. Porque eu acho que, às vezes, para alguns funciona, mas para outros não vai entender. Não vai entender a história, assim, né? Do mesmo jeito que tem gente que não entende a piada. Então, achei mais fácil a gente trazer nas palavras para que a gente consiga assimilar melhor, né? Aquilo. E de tudo isso é o esforço contínuo, que exige disciplina, persistência e boa vontade. Então, não adianta a gente não ter disciplina, não persistir, porque não é fácil. Todos os dias a gente vai lutar para se melhorar e ter boa vontade para a gente conseguir fazer esse processo acontecer. É interessante, né, quando eu cheguei aqui, porque eu tenho isso comigo, assim, que eu nunca fui uma pessoa, assim, de pensar grande, de querer, assim, de querer bens materiais e tudo, né? Então, até me vi aqui. Aí eu ficava impressionada de ver as pessoas, assim, em busca dos roles, assim, aquela cabeça só de ter, assim. Aí um dia me deu um cutucão, assim, mas você tá aqui pra isso também. Você veio pra cá, pra quê? Você veio pra cá, pra isso. E você tem. E eu, entre os meus estados, assim, eu não quero bens materiais, não quero nada, mas estou aqui. Aí eu fico assim, sabe, dela que eu fico me policiando, porque assim, eu não quero. Não, e eu, antes de vir, falava, nossa, quando eu chegar lá, cada mês eu vou comprar uma bolsa, um tênis, um negócio. E hoje eu falei, gente, porque eu acho que a gente tem tanto, e tão, com tanta facilidade, que a gente acaba não ligando mais, sabe? Então, tipo assim, vai ter uma festa. Eu vou lá e compro uma roupa se eu precisar, mas eu não preciso comprar agora, tipo, 600 para ter o opção de escolher, né? Óbvio que a gente tem que ter alguma coisa, né? Mas, assim, cai, sabe? Porque não é o importante, acho que não é isso. Acho que a gente, quando a gente decidiu vir ou estar aqui, ou permanecer aqui, porque eu falo que eu não queria morar aqui. Eu vim, mas eu não queria, tanto que eu trouxe assim, um mínimo de coisa, porque eu tinha certeza que eu ia voltar, não ia ficar. E aí hoje, eu não consigo pensar em ir embora. Eu não queria vir, e aí agora eu fico, porque quando alguém me pergunta assim, o que você acha de eu ir? Eu falo, olha. Não, porque quando você só tem uma opção, por pior que ela seja, é a única que você tem, ela se torna boa, de uma certa maneira. Mas quando você tem outra opção, quando você conhece uma outra coisa, você nunca mais vai ser inteiro, nunca mais vai ser completo, você vai sempre ser dividido. Por quê? Você vai ver os pontos positivos de lá e os daqui. Então, você, para sempre, vai ser dividido. Nunca mais vai ser a mesma coisa.
Porque aqui a gente tem facilidades que no Brasil a gente não consegue. Mas no Brasil a gente tem a família, a gente tem a comida, a gente tem a cultura. Tem tudo. Você entendeu? E aqui, por exemplo, a gente consegue trabalhar e ganhar mais. No Brasil você pode trabalhar, o salário é a mesma coisa, não muda. Então, tem as diferenças. O sistema é diferente, tem as diferenças. Então, é o que eu falo. Então, assim, se você estiver disposto a se dividir, porque nunca mais você vai ser completo. É. Nunca Então, mais. isso. É desse jeito, assim. E o que a Ruth falou aqui agora, por mais que ela pensasse que ela não ia se ir entrar nesse materialismo, você entra porque você está Você aqui. entra. Então, o que você está falando Mas aqui, ele não precisa se tornar somente isso. escravo e nem Exato. tornar também assim, eu posso ser melhor. Deixa eu me melhorar, que é reforma íntima. Porque a reforma íntima ela pode ser individual, coletiva, e nós estamos ajudando toda a reforma toda. Então, quer dizer, você não pode ficar se torturando que você não quer as coisas. Você está trabalhando, você vai dar o seu melhor, as coisas vão acontecer naturalmente. Você viu? Mas é interessante isso tudo. Tá? Eu acho que entra um pouquinho aí também, né, realmente, porque a gente tenta se melhorar cada dia também, porque eu acho que isso é um progresso, que eu fico assim, nossa, eu tinha uma mente tão fechada perante, né, certas coisas, e agora você vai se E o materialismo fez parte, porque Ah. também você não pode ser zero materialista. Não pode. Você tem, então, assim, tudo é questão de equilíbrio. Você vira monge. Exato. Não, É porque nem tudo é uma assim. questão de equilíbrio. Então, assim, você não pode ser zero materialismo, mas também você não pode ser zero espiritualismo. Você tem Mas, que... baseado no que você falou aí agora, Ruth, já sei, o exemplo da Ruth e o exemplo da Aninha aqui no Brasil, as pessoas têm pensado porque eles são escravos de salário do CDL, que a gente pensa que eu não posso sobreviver sem a carteira de motorista, sem a carteira de trabalho, ou um trabalho remunerado no governo federal. Olha nós aqui, nenhum de nós aqui temos vínculo nenhum Você entendeu como é que é o sistema? É quando você larga de medo, você vai começa a criar. É por isso que um dia no mundo vai reconhecer que esses empregos que escravizam você, não deixam você usar da sua potencialidade de criar como divino. Sim. Porque você fica limitado a um salário. A pessoa que é aposentada no Brasil, que tem um salário bom, ele não larga. Talvez ele poderia ganhar 10 vezes mais. Mas aí como é que eu largo? Aí é o caso aqui da Ruth. Esse também faz parte da reforma íntima. Igual você falou, a gente nunca vai largar. Porque o bom no Brasil é família, é comida, é essa conversa alta que nós, por exemplo, nós conversamos. Tem uma amiga minha que falou que o idioma brasileiro é gritante. É quase. É a quase mesma isso. coisa. Pensa que a gente tá brincando, mas na verdade é isso, né? Então, desculpa. Aí eu coloquei aqui no próximo, né? Como anda a sua reforma íntima? Então, eu peguei aqui 20 exemplos por Chico Xavier. Executar alegremente as próprias obrigações. Aí ele comenta: todos os nossos deveres e obrigações são importantes. Portanto, devemos agir com entusiasmo e gratidão por nossas experiências, que só nos fortalecem e nos tornam melhores. Será que a gente faz isso, né? Ou a gente reclama toda hora de fazer um negocinho? Eu reclamo, viu? Eu falo, gente do céu, tem que fazer comida de novo. Terrível, né? Todo dia. Eu reclamo, mas tô aprendendo. Silenciar diante da ofensa. Muitas vezes alguém diz o injusto ou ofensivo ao nosso respeito, mas nós precisamos respirar fundo, refletirmos com sabedoria, percebemos que se retrucamos na mesma maneira, só pioramos a situação. Portanto, agradeça e mantenha o equilíbrio. É sempre melhor ser ofendido do que ser o ofensor. Yes. Ai, meu Deus do céu, é difícil, viu? Esquecer o favor prestado. Se fizermos algo para e por alguém, não considere que fizermos uma grande ação ou nos vangloriamos. A verdadeira caridade é a manifestação do amor ao próximo genuíno, sem esperar algo em troca ou se envaidecer por aquilo que a gente fez. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Nossos amigos, parentes, colegas ou pessoas próximas não têm obrigação de agradecer ou retribuir as ações ou serviços que ofertamos. O ato de auxiliar o próximo, de qualquer maneira ou intenção, deve ser uma ação simples ou um dever fraternal,
Será que a gente faz isso? Ou a gente às vezes dá uma cobradinha, né? Pô, mas eu sempre faço isso pra você, você não pode fazer uma coisa pra mim? Enfim, né? É vivendo e aprendendo. Emudecer a nossa agressividade. Essa vai também para mim. A agressividade é uma reação psicológica que nos envolve por emoções e reações impulsivas, causando brigas e desentendimentos. Se aprendermos a controlar as nossas palavras e ações, é possível transformar a cólera em afabilidade e criar uma sintonia de paz ao nosso redor, que transbordará para outras pessoas. Eu falo por mim, eu não sou uma pessoa que começa uma briga, de jeito nenhum. Eu calo, fico muda, eu sou mais de observar do que de participar. Mas se eu tiver que entrar, Aí o bicho pega. eu sou a última a falar. Eu sou, sabe assim? Não tem necessidade. Exato, não tem. Mas infelizmente é aquilo, a gente tem que melhorar. Eu sou essa pessoa, eu evito conflitos. Mas a hora que eu começo no conflito, É trabalho de sair. aí exato, eu quero ser aquela que A última. a última e É a que Você é do meu tipo. e a que ofende mais, porque aí no caso eu não vou falar nada superficial, tipo assim, só por falar. Eu pego na ferida, Você eu quer quero machucar machucar. A minha filha é assim, ela é assim, ela tem Que aquela signo que é a paciência. sua filha? Ela é Ah, não, ela é eu sou de touro, né, mas ela também. Então, tipo assim, aí ela ouve os lados tudo, fica caladinha. Na hora que ela pega pra falar, ela exato. ela é de jeito. Não, Virgem. não, beijo. Aí o próximo, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Cada pessoa tem a sua razão para agir ou para pensar de forma peculiar. Cada um tem uma história de vida e suas crenças particulares. Condenar ou julgar os nossos semelhantes, damos a oportunidade de também sermos julgados na mesma medida. Então, ao respeitarmos as pessoas e suas opiniões, convivemos em harmonia com as diferenças e transformamos as relações humanas para a evolução. Bem difícil também. A próxima. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Ao vigiarmos os nossos pensamentos, palavras e ações, naturalmente, não deixamos envolver por intenções e vibrações maliciosas. Passamos a focar na benevolência e criamos uma sintonia de harmonia e reciprocidade. O próximo. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Também serve para mim. Se eu falar uma vez, na segunda eu já falo mais ou menos, na terceira eu já falo, nossa, Não entendeu? não entendeu ainda? Porque cada um... Quer que eu desenhe? Porque cada um tem o seu ritmo. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lenta. E a gente tem que ir, né? Não, o porquê eu perguntei a Paula se ela tem a mesma atitude que ele está falando aqui? Porque geralmente, a gente agrupa no mesmo ritmo, na mesma turma. Se você está falando de você está falando de mim. Tá entendendo? E às vezes a gente pensa, às vezes, que a gente não está nesse nível aí, mas nós estamos todos no mesmo nível. Se você analisar aí, essa capacidade que nós... Aí temos muito para melhorar. Nossa, eu tenho muita coisa para falar. Deixa eu correr aqui. Enfim. Próximo. Treinar a paciência constante. Tem uns que eu não vou explicar aqui, porque senão eu vou... Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Será que a gente está sendo útil em todas as oportunidades? Será que a gente está se oferecendo para fazer as coisas em todas as oportunidades que aparecem? Ou a gente fica dando desculpa para não fazer algo, para não ajudar o próximo, né? Desculpar sem desculpar-se. Devemos aprender com os nossos erros, da mesma forma entender que os outros também erram e que estamos todos no processo de evolução. Não dizer mal de ninguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Será que a gente está sempre tentando observar o lado bom daquela pessoa ou a gente fica focando só nos defeitos? Alegrar-se com a alegria dos outros. Será que a gente fica alegre quando o outro está feliz ou de fato a gente não fica tão alegre assim, né? Não aborrecer quem trabalha. Eu acabei de falar do exemplo do...
Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio, que entra também, eu acho que na outra aqui, do respeitar o trabalho alheio. Reduzir os problemas particulares. As provas fazem parte da vida e servem para nos ajudar a crescer na escala da evolução. Tudo que focamos fica maior. Então, se destinarmos mais atenção às soluções dos problemas, veremos que a solução é simples e fácil. Tanto é que consideramos muito mais fácil darmos conselhos aos outros, porque não estamos vivendo os problemas, do que aplicarmos nas nossas vidas. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então, acho que esse aqui é o último. Muitas são as dificuldades que passamos, mas temos que manter o equilíbrio mental, emocional, para que saibamos superá-las. Quando estamos adoentados, com fome ou cansados, temos que criar uma força interior para seguirmos com o mesmo carinho e atenção aos outros. Esse esforço maior amplia a nossa devoção e nos engrandece como ser humano. Então, eu acho que eu coloco aqui como anda a sua reforma íntima, porque são 20 exemplos, e com certeza devem ter muito mais, né? Para a gente refletir sobre se realmente estamos seguindo em uma reforma íntima, estamos tentando, porque não é só fazer, né? Nós todo dia tentamos melhorar. E quando a gente se depara com esses acontecimentos no nosso dia a dia, como é que a gente lida com isso? Qual é a nossa ação e a nossa emoção em relação a essas coisas? Aí aqui eu coloquei, porque como nós fizemos o curso, nós tínhamos a caderneta pessoal, que eu achei que foi muito importante para nós. E aí eu coloquei aqui, de forma resumida, vocês não estão vendo, tá, gente? Mas eu vou falar aqui para vocês. É um caderno onde você coloca a data, o fato, o motivo e a proposta de mudança. Então, Downloads também, né? ou pode colocar um caderno no telefone, enfim. Eu acho no telefone mais fácil, porque às vezes acontece alguma coisa, você já tá com o telefone ali, você já faz. Às vezes o caderno você esqueceu, você não... aí passa. Mas isso, assim, de forma resumida, sem julgamentos ou lamentações, identificar seus defeitos, vícios, identificar o que te levou a esse sentimento e qual a sua proposta para consigo de melhorar. Então, essas anotações, por que elas são importantes? Porque às vezes aconteceu um fato que você já sabe que é errado, porque a gente já está falando disso, então você já sabe que é errado. E aí você coloca a data que aquilo aconteceu, escreve o fato, mas não é um diário, né? Então, assim, não é um muro de lamentações, você tem que ser prático ali. Coloca o fato, o motivo, e aí, qual é a minha proposta de mudança em cima dessa situação? E aí, toda semana a gente tinha que ter uma anotação. Você fala, nossa, mas só uma? Só uma, né? Tem que escolher. E aí você vai vendo, você pode fazer mais anotações, né? Mas, enfim. E aí você começa a perceber, e a data é importante para você ver a sua evolução, né? Ou não. E às vezes passou um período e você está colocando exatamente a mesma coisa. Então, o que está faltando para eu conseguir melhorar esse fato aqui, esse motivo, essa emoção? Por que ainda me pega essa situação, entendeu? Então, eu acho que para iniciar é importante a gente fazer desse jeito. E, de fato, foi um processo muito lento. No começo, a gente, ai, que saco, tem que fazer a caderneta, nossa. Mas é o que te coloca na realidade da sua vida. Porque você... A gente já viu o nosso erro. Às vezes você está escrevendo, quando a gente começa a escrever, a gente para para pensar, né? Isso. A gente não consegue simplesmente escrever o fato. Você reflete sobre aquilo, né? Para você poder, igual uma prova na escola, né? Você estudou, você vai lembrar do seu estudo para você passar ali, para escrever. E quando a gente começa a escrever, aí você para refletir e consegue ali identificar o que está errado, né? Será que era esse? Por que eu fui grosso no trânsito? Sendo que não tinha porquê, né? E passado um tempo que você faz a caderneta, depois você não precisa fazer mais. Porque quando acontece, mentalmente você já faz isso. Né? Aí não vai ter a data, né? Porque também não somos... Eu, pelo menos, não sou péssima. Mas eu acho que fica aquele... Nossa,
aconteceu isso, tá? Mas por que que aconteceu? E como é que eu posso melhorar? Mentalmente, na hora ali você já É igual a questão do silêncio que eu te falo. Aí a hora que eu falo, passa de novo. Daí que eu fico. fica foi abrir minha boca, né? Só piorei a situação às vezes. Não quero falar quando você está falando de como se escrever, que é até quando você dá por si, que eu estou escrevendo de novo, que você está sujeito de novo. Exatamente. E se é uma coisa recorrente, o porquê que tá acontecendo? Isso. Por que que a gente não tá conseguindo, né, ou aprender, ou passar, ou controlar, enfim. Isso. Então, eu acho que é uma prática, né, importante para a gente iniciar a reforma íntima. Para quem não iniciou ainda, eu acho que é válido. Uma coisa que eu acho muito importante, que voltando aqui nessa apanhada do espiritismo, quando você começa a estudar qualquer curso mediúnico, em qualquer área, se você já estudar já, você vai ver que a reforma íntima faz parte. É igual o evangelho no lar, porque isso tudo vai te dando, são ferramentas para que você começa a te conscientizar do divino, da aproximação com os bons espíritos, da aproximação com Deus. Então, isso tudo são exercícios que nós podemos fazer, exercícios práticos, que a gente pode fazer para que possa ajudar a gente a melhorar. Isso é. Antes de conhecer o Espiritismo, eu mesmo não me conhecia. Não que eu me conheça hoje, né? Mas já melhorei, assim, alguns pontos. Isso é difícil, né? É difícil a gente se conhecer, né? Porque aqui é mais fácil a gente ver o outro ali, a gente não consegue se enxergar. E esse se conhecer, se enxergar, só com essas ferramentas, né? Porque a gente é ligado no mundo o tempo inteiro, na sociedade, no trabalho, vivendo você vai seguindo, né? Você vai só caminhando ali conforme a escada rolante ali, né? Então, se a gente não tiver essas ferramentas para poder melhorar, vai ser mais... Vai desencarnar, mais uma vida passada, né? Porque não melhora nada. Então, para finalizar, é isso. Eu acho que a reforma íntima, ela vem do autoconhecimento, porque a gente tem que aprender a se conhecer para poder lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos defeitos e começar a nos melhorar para que a gente consiga melhorar as coisas ao nosso redor, né? Não é melhorar o outro, porque cada um vai melhorar a si. Cada um se auto melhora. Mas muda, transforma. Como uma semente mesmo, é plantar, é cuidar, é aguar, é ter amor, é acreditar, ter fé naquilo, né? E eu acho que o maior exemplo disso, de fato, foi Jesus, porque ele não escreveu em lugar nenhum, ele não pediu nada em troca de ninguém, ele simplesmente foi, pelo exemplo dele, né? E não tem, ninguém consegue falar nada, assim, que seja controverso aquilo que ele fez, porque foram as atitudes. Ele não deixou nada por escrito, ou nada, foi ele viveu, e da vida dele, ele se fez de exemplo para que as pessoas pudessem se melhorar, né? Então, é isso. Então, por isso que a reforma íntima é importante, porque é o autoconhecimento para que a gente se melhore. E com isso, a gente consiga evoluir e se aproximar mais de Deus. Porque significa que a gente está deixando a vibração baixa, a gente está deixando para trás as coisas ruins, a gente está conseguindo dominar o mal que existe dentro da gente, que são esses defeitos, né? E nós estamos conseguindo ser cada vez mais puros. Não puro numa totalidade, que está muito longe disso, mas um pouquinho mais. Assim como as crianças, né? Que a gente sempre pega de exemplo, que as crianças... como uma criança, porque a criança ela é pura, porque acontece uma coisa que agora, ela pode ficar ali com raiva, mas passou 5 minutos, ela já esqueceu, né? E às vezes, é assim que a gente deveria levar a vida, de uma maneira mais leve, que eu acho que seria melhor, não só para nós como para o mundo. Talvez não houvessem tantas guerras e tantos problemas de orgulho, de vaidade, de ego, porque a gente vê que muitas dessas coisas começam por conta disso, porque eu quero que seja assim. Eu sou assim. Eu sou assim, então eu acho que as pessoas também têm que ser assim,
E não é assim que funciona. Cada um dentro da sua individualidade, conseguindo respeitar o próximo, entender que a diversidade ela tá aí, ela existe, e a gente tem que viver convivendo com tudo isso, né? De uma forma que seja melhor não só para nós, mas para o mundo, né? Para todo mundo. E eu assisti um filme essa semana e aí veio essa frase, e aí eu falei, não, fechou essa frase que é sobre o tema que eu vou falar, que é não deixe as dores do passado atrapalhar o feliz recomeço. Então, eu acho que eu finalizo com essa frase, que é sobre isso mesmo, né? A gente às vezes sofre, tem tantos problemas, mas se de fato a gente conseguir trabalhar isso, seremos pessoas melhores e a felicidade verdadeira um dia chega. Isso. Valeu. Obrigada. Obrigado a você. Gratidão. Isso.